Olá, gente boa! Chegou a hora de viajarmos juntos, hein? Pela seara do Senhor. E sermos desafiados a compartilhar a boa nova da salvação. Vamos juntos? Nações ricas ou pobres, grandes ou pequenas, perto ou distantes. Todo mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus. Tem uma turma aí que já entrou para esse pelotão e que trabalha com fé e coragem. Eu deixo aí um apelo à igreja brasileira que queira enviar missionários para vir à Bélgica, gastar a vida deles aqui, aprender o francês e talvez nunca mais voltar. Confira um excelente bate-papo sobre treinamento e capacitação missionária. O grande mistério disso é você descobrir o chamado. Pode ser do outro lado da sua rua, pode ser do outro lado do planeta. A diferença é simplesmente geográfica, mas o cerne da questão é você aceitar o e de falar, eis-me aqui, Senhor. E é claro, palavra bíblica para renovar o seu coração. Em muitos momentos da nossa vida, algumas coisas têm que morrer dentro de nós, para que a gente possa ver o Senhor. Às vezes tem reis que estão reinando dentro do nosso coração e que nos impede de ver o Senhor. Não saia daí! O programa Povos e Línguas já começou! É desejo do nosso Senhor que toda língua, povo, raça e nação venha conhecer. Você sabe disso? Para que isso aconteça, tem um povo maravilhoso, uma turma especial que já está na linha de frente e que tem como objetivo compartilhar o amor do nosso Pai. Fazem 21 anos que nós deixamos o Brasil, fazendo missões transculturais, passamos pela Inglaterra, pela Índia e desde 2003 estamos na Bélgica. O propósito primeiro foi trabalhar com igrejas locais e líderes. Hoje contamos com uma igreja plantada de 70 pessoas na cidade de Herstal. Olá, gente, eu sou Lauro Castelli. Eu e minha família somos missionários aqui em Liege, na Bélgica. Sejam bem-vindos. A Bélgica ela foi criada em 1822. É um país onde houve muitas guerras. Um país que antes era francês e holandês e foi dividido. Uma parte francesa, uma parte holandesa, uma parte alemã. A Bélgica é o centro da comunidade europeia e foi um país que sofreu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então é um país onde a história dele se confunde com uma história de guerra. Pelo fato da religião católica ter sido imposta nesse país, então várias cidades da Bélgica foram reinadas pelos bispos. Isso criou uma resistência muito grande com respeito à fé. E hoje a Bélgica é um país humanista, um país socialista e anticristão. O evangélico aqui é considerado como seita, porque eles são completamente contra a fé em Jesus Cristo. É um desafio para nós em termos de evangelho. Bélgica conta com 1% da sua população cristã, sem contar aqueles que são nascidos de novo, que ainda reduz
o número deste 1%. A Bélgica, apesar de ser secular e ser humanista, ela está à procura de uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual. E nós brasileiros que estamos experimentando esse avivamento, podemos vir aqui e comunicar esse Deus vivo, esse Jesus que transforma vidas e famílias. Há 21 anos atrás, nós deixamos o Brasil para uma grande aventura. Desses 21 anos, nosso maior desafio foi manter a família unida e dando prioridade à família, amando nossas filhas, sendo um exemplo de pai, de mãe, amando minha esposa. E esse é o nosso maior êxito, porque nós somos exemplo para a sociedade, para onde nós estamos, para a comunidade. E ver minhas filhas hoje formadas, que amam a Deus, que têm a identidade, é uma alegria para nós. Então, se eu fosse dar algum conselho para pais levando os filhos para o campo, diria que é só positivo. Foi uma aventura muito grande de crescer no campo missionário. Hoje, por exemplo, eu não sou missionária, mas eu sou testemunha de Deus no meu trabalho, onde eu estou, e a experiência também, que é muito rica, de poder ter conhecido várias pessoas, vários povos, várias culturas. Eu acho que isso, no mundo de hoje, que é muito internacional, isso é importante. Por causa do campo missionário, a gente tem muito ataque, a gente passa por bastante tribulações, mas é a presença de Deus que eu amo e que me traz a paz e me traz identidade, me traz um lugar onde eu posso estar em casa, né? Ao contrário do que muita gente pensa, o belga, ele não é fechado, ele não é uma pessoa que é contra relacionamento. Ele é aberto para relacionamento, é um povo acolhedor, é um povo amigo e é um povo que, quando ele conhece você, ele abre o seu coração, ele abre a sua casa, ele gosta de passar tempo com você. Então é uma ótima oportunidade para nós, brasileiros, vir aqui e poder partilhar nossa vida com ele, nossa experiência com ele. Bélgica é um país jovem e que está precisando de receber uma outra mentalidade de jovens para poder mudar essa geração e a ideia que tem aqui de que Deus não existe. Então, jovens vindo para cá, brasileiros, para fazer mestrado, doutorado, um pós-graduado, na área de artes, jornalismo, você vai poder investir aqui a sua vida para poder mudar uma geração inteira. Nós estamos aqui na cidade de Liège, que é uma das cidades mais importantes da Bélgica, depois de Bruxelas e Charleroi, terceira cidade, Liège. Liège foi uma cidade que sofreu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Liège foi bombardeada pelos alemães e salva pelos americanos. Liège, esse lugar onde nós estamos, um lugar que sofreu muito. Aqui à minha direita, você vai poder ver que este lugar era um forte na época, onde defendeu a cidade, um lugar onde houve muito derramamento de sangue e que hoje no lugar desse forte foi construído um grande hospital que serve de cura e para tratar as pessoas. Aqui na minha esquerda, você vai ver um rio muito importante que chama La Meuse. Ele atravessa a França, Bélgica, Holanda, Alemanha, e ele é usado para o transporte de cargas e comércio entre os países europeus. Uma curiosidade para quem não conhece a Bélgica é que nós estamos aqui no meio de uma floresta chamada Ardennes, os Ardennes belgas. No meio de um lugar perdido, a Virgem dos Pobres apareceu em 1933 para uma menina
e foram 8 aparições, e dessas aparições então foi formado aqui um santuário de idolatria e de devoção. Então todo esse santuário que vocês vão ver aqui, ele é dedicado a essa Virgem dos Pobres. Você que vem trabalhar, que vai querer trabalhar aqui na Bélgica, tem que entender todo esse contexto de idolatria, de religiosidade, que é muito forte no país, não só baseado na idolatria de pessoas, mas no humanismo também e na secularização e a idolatria da pessoa a si mesma e das finanças. Nós estamos plantando essa igreja fazem 4 anos, obedecendo ao Senhor Jesus, que nos mandou a fazer esse trabalho. Então é uma igreja para belga, uma igreja autóctone e de fala francesa, e nós temos mais ou menos 80 pessoas, e Deus está estabelecendo grandes coisas aqui na cidade de Herstal, que é a cidade satélite de Liège. Nossa igreja, Go Generation, é uma igreja autóctone que nós estamos formando líderes do próprio país. Nós estamos do lado belga, francês da Bélgica, e a nossa intenção é de plantar essa igreja, que os próprios belgas possam, eles mesmos, levar Jesus ao próprio povo. Essa é a nossa intenção. Il a donné son Fils unique pour toi et pour moi. Les hommes ne comprennent pas ça. Les humanistes ne comprennent pas ça. Que Dieu a tout donné. Dieu a autant aimé le monde. Dieu a autant aimé toi qu'il a donné le meilleur. Il n'est pas donné le 12e. Il n'est pas donné un petit peu. Dieu a tout donné. Afin que celui qui croit en lui ne périt pas, mais soit sauvé. Alléluia. Seigneur, merci. Então, aqui é o encontro de crianças que a gente tem uma vez por mês, no sábado, entre 14 e 17 horas, para crianças de até 12 anos. E na verdade começou porque eu trabalhei 2 anos na Inglaterra com crianças, e quando eu cheguei aqui na Bélgica, descobri que não tinha trabalho evangelístico para as crianças, e aí a gente começou. Tem uma história de uma menina que veio e no começo ela era muito triste, ficava no cantinho dela, ficava sozinha. Aí a gente foi orando com ela, a gente foi dando atenção, dando carinho. E de pouco a pouco ela foi e conversou com o pai dela, convidou o pai dela na igreja. O pai dela veio, foi tocado pelo Deus. E aí depois ela falou: papai, eu quero batizar, eu amo Jesus. E aí o pai dela também quis batizar, então vamos. E aí no próximo batismo eles vão batizar junto. Là, regarde, c'est marqué. Et alors, Esther, regarde. Vas-y, montre-moi. Regarde. Ben, tu vois, je t'avais dit. As pessoas acham do Brasil que aqui as crianças têm tudo, tem roupa, tem brinquedo, tem casa, tem escola, mas nem sempre isso pode encher a nossa alma. E a gente recebe crianças aqui que não tem isso, que tem carência, que tem falta de amor, que não tem família, não tem ninguém para conversar, para falar: olha, eu tenho um problema, porque é uma cultura bem materialista. Se eu pudesse dar um conselho para quem está aí no campo hoje, eu iria abordar 3 aspectos. O primeiro aspecto, o relacionamento com Deus, a vida com Deus, vida de santidade, buscando a presença de Deus, a vontade de Deus. O segundo aspecto é o papel do pai na família. Nesses 21 anos, nós temos visto muitos missionários onde o pai deixa para a mãe, para a esposa,
toda a competência e a responsabilidade de criar os filhos e educar os filhos. E é muito importante a presença do pai para dar identidade para os filhos, para dar segurança para os filhos e também para amar a sua esposa e dar prioridade para ela, valorizando a sua presença. E número 3 é o aspecto de relacionamento com a igreja local, a igreja que enviou, manter a igreja informada, a fim de que haja um relacionamento entre igreja, missionário e agência missionária. Eu deixo aí um apelo à igreja brasileira que queira enviar missionários para vir à Bélgica, gastar a vida deles aqui, aprender o francês e talvez nunca mais voltar. A Bélgica está esperando por você. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. Eu quero te encorajar a fazer alguma coisa por missões. Separe alguns momentos, no mínimo, alguns momentos do seu dia para pensar e orar pelo assunto. Eu creio que em pouco tempo você será um parceiro missionário em sua área de atuação. E no próximo bloco, uma conversa exponencial de líder para líder, de cristão para cristão. Salut, bonjour, moi je m'appelle Audrey, je viens de Belgique. Je vous encourage à venir ici en Belgique pour ouvrir des églises. Je travaille avec Lauro et Rosanne qui sont brésiliens. Ils ont instauré cette église pour amener le royaume de Dieu, travailler en toute unité pour former les 5 ministères. Je vous encourage à venir nous aider, on a besoin de vous ici en Belgique et partout en Europe. Donc voilà, salut à vous. Seu carro. Ele está com você todos os dias. Ele facilita a sua vida. E nós facilitamos para que você nunca fique sem ele. Assistência e seguro automotivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma solução completa e inédita que cabe no seu bolso. Carro reserva, condutor livre, sem avaliação de perfil. Assistência de verdade como você nunca viu. Trust. Seu carro seguro. Sempre. trustassistência.com.br. Se vamos limpar a casa, prezamos por produtos de qualidade. Se desejamos saborear uma deliciosa comida, procuramos os melhores ingredientes. Então, se vamos fazer missões, nada mais honesto do que uma excelente capacitação. Concorda? Hoje quem vai conversar conosco sobre treinamento e capacitação e muito mais do que isso, sobre os desafios do campo missionário, é o Cezinha, que é missionário em Moçambique com a sua família de 3 filhos e a esposa Rebeca, e também que fundou há 15 anos o SECORE, que é a Associação Corredores do Reino aqui em Belo Horizonte, que usa o atletismo para alcançar vidas. Cezinha, como que o atletismo te levou ao chamado missionário? Eu, quando me converti, eu era atleta, e eu procurei uma maneira de agregar aquele que era o meu hobby, a minha paixão, com o chamado que eu entendi que eu tinha de Deus, que era alcançar crianças e jovens em situação de risco. Então eu me apropriei do esporte, no caso o atletismo, para agregar esses jovens, essas crianças e poder falar do amor de Deus e do Evangelho nesses nossos encontros de corrida. Como que vocês já haviam praticado e aprendido aqui no SECORE? Quais os desafios vocês enfrentaram de cara assim em Moçambique, em uma terra estranha? A grande dificuldade, além da barreira cultural, foi que aqui, no caso, quando a gente tinha o ministério no Brasil, sempre quando a gente tinha assim, umas questões, né, de exaustão ministerial, a gente tinha um lugar para a gente socorrer, a gente buscar um refúgio.
E lá em Moçambique nós ficamos meio que sem esse lugar de refúgio, que no caso a nossa igreja, a família, os amigos, porque a gente estava numa nação estranha, né? Então acho que esse foi o maior desafio, além, claro, da barreira cultural que existe entre a cultura brasileira e a cultura moçambicana. Cezinha, qual foi o seu treinamento, a sua preparação antes de enfrentar o campo missionário, antes mesmo de fundar o SECOR ou até de ir para Moçambique? Houve um centro de treinamento, uma formação teológica? A minha formação é teológica e a da minha esposa é na área de psicologia. A missão começou no nosso dia a dia. Eu tive um encontro com 2 crianças na rua, chamei elas para começar a correr e nós começamos a correr e eu comecei a ensinar o Evangelho, a palavra de Deus para ela. Ela começou a desenvolver algum trabalho de ensino, de alfabetização com as famílias e utilizando também da sua experiência na área da psicologia para fazer alguns atendimentos, e o trabalho foi crescendo e nós fomos aprendendo no dia a dia, no exercício do próprio chamado. Lá em Moçambique vocês devem conviver com outros jovens, outros missionários que estão na mesma empreitada que vocês. Você percebe que o que é necessário hoje em Moçambique no que diz respeito a preparo mesmo para o campo, a escola de missões, ou a obreiros? O que mais falta em Moçambique? Obreiros, pessoas preparadas ou uma igreja forte? O grande problema de Moçambique, né, é a falta de um bom discipulado. Nós temos uma quantidade de missionários significativos em Moçambique, um número expressivo, que tem trabalhado em várias áreas de atendimento à criança, a fundação de igreja, a pastoreio, enfim. Mas o que a nação mais precisa agora é de fazer um discipulado com aquelas pessoas que já receberam a Jesus como Senhor e Salvador. É um país muito místico, muito fragmentado, onde o nominalismo cristão é muito grande, as pessoas elas migram de religião, mas elas não entendem o Evangelho da forma como ele realmente, né, precisa ser entendido. E a nação precisa ser discipulada para trazer uma igreja forte. A igreja está crescendo, mas está crescendo uma igreja nominal. Uma outra experiência muito forte que vocês tiveram foi a adoção da Ana Sofia, que está com 5 anos, é uma moçambicana, e acredito que já está com vocês há uns 4 anos. Como isso colaborou, de certa forma, para que vocês colocassem em ação também o chamado missionário? Então, Deus nos presenteou com a Ana Sofia, a nossa filhinha caçula. Ela é moçambicana, ela é da linhagem dos Macuas, que está na região norte de Moçambique. E quando nós chegamos em Moçambique, a notícia que a gente tinha de todos os cantos era que o estrangeiro não adotava a criança em Moçambique porque era impossível. Nós procuramos a lei do país, a lei não tinha nada que era contra, e nós começamos um processo. Foi um processo muito penoso, nós passamos por várias situações constrangedoras de tentativa de corrupção, de suborno, de negação, de racismo contra a nossa pessoa. E nós perseveramos, continuamos crendo em Deus, e agora, há 3 meses atrás, graças a Deus, nós conseguimos finalizar o processo. Hoje ela é legalizada como nossa filha, nossa paternidade, já tem os documentos e veio aqui para o Brasil junto com a gente agora celebrar essa grande vitória que a gente teve. Agora vocês estão em um período de férias aqui no Brasil, e as férias significam o que para vocês missionários? É um período de reciclagem, é um período de descanso, de rever família, é de tudo um pouco? Para mim, pessoalmente, agora é um período de muito descanso, assim. Eu cheguei num ponto que eu precisava agora, né, você compartilha isso com a minha liderança, com a minha esposa. Eu estava acho que talvez nesses 15 anos que eu já estou em missão, é o período que eu estou mais desgastado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, assim, eu creio que foi mesmo um presente de Deus que uniu essa agenda da liberação da Ana Sofia com o período das férias escolares das crianças, a oportunidade da gente estar no Brasil, e para nós está sendo um refrigério mesmo. Para encerrar, Cezinha, eu gostaria que você deixasse uma palavra para a igreja brasileira sobre a importância do chamado e do sim ao ID de Jesus. Ninguém abra mão daquilo que Deus chama cada um para fazer. Existem algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina que é para todos nós, né?
amar o próximo, perdoar, amar, dividir com os pobres, enfim. O grande mistério disso é você descobrir o chamado. Pode ser do outro lado da sua rua, pode ser do outro lado do planeta. A diferença é simplesmente geográfica, mas o cerne da questão é você aceitar o ir e falar, eis-me aqui, Senhor. As ferramentas já estão em suas mãos. E agora? Qual será o seu próximo passo? E depois do intervalo, aquela boa palavra bíblica para o seu coração. Povos e Línguas é a mobilização da Igreja Brasileira a fim de despertar novos missionários. Fique ligado. Olá, eu sou Márcia Urbano, sou missionária brasileira que estou no campo missionário aqui em Uruguai, Montevidéu. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Isaías, nos primeiros versículos, que fala do chamado de Isaías. Quando o rei Uzias morreu, fala a palavra que Isaías viu o Senhor. Então, às vezes, em muitos momentos da nossa vida, algumas coisas têm que morrer dentro de nós, para que a gente possa ver o Senhor. Às vezes tem reis que estão reinando dentro do nosso coração e que nos impede de ver o Senhor. E mais adiante segue falando a respeito do chamado e fala que a glória do Senhor encheu o templo onde Isaías estava, e Isaías se quebrantou dizendo que o que faria ele, que os olhos dele tinham visto o Senhor. E então vem um anjo do altar com uma brasa e coloca nos lábios de Isaías, como símbolo de santificando a vida de Isaías. E nós podemos pensar que essa brasa que o anjo traz do altar é o mesmo poder do Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos como línguas de fogo e descendeu sobre os primeiros cristãos, santificando e preparando esse povo para anunciar as boas novas do Evangelho. E tem uma pergunta que o Senhor faz para Isaías: a quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então hoje eu creio que o Senhor, Ele olha para as nações, Ele olha para o Brasil, Ele olha para você, mulher, que pensa que já não pode mais, e Ele olha para você e pergunta: a quem enviarei? Para poder ir e anunciar as boas novas do Evangelho às nações. E é o Senhor que te prepara, é Ele que te santifica, Ele que te purifica, é Ele que te dá a palavra para que você possa ir anunciar, libertar os cativos, libertar aqueles que estão angustiados e trazer a vida de Jesus para essas pessoas. E é Jesus que faz isso, não depende de nós. O único que depende de nós é podermos renunciar à nossa própria vida e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou disposta a ir, ser os teus pés aqui na terra, ser os teus braços, ser os teus olhos, ser o teu sorriso e ser aquela que leva o Senhor no coração. Eu quero te abençoar nesse dia para que você seja corajosa em poder dizer: sim, eis-me aqui. Hoje lançamos mãos de novas ferramentas de trabalho, consequentemente, novos desafios também. Dê um passinho a mais para que o Evangelho seja anunciado nos 4 cantos da terra. A tarefa é nossa. Você precisa chegar junto. O programa Povos e Línguas fica por aqui, mas quer deixar essa semente no seu coração. Você pode aprender mais. Olha, procure nossa página povoselinguas.com.br ou nos acesse no Facebook, Programa Povos e Línguas, tudo junto. Muito obrigado, pela sua participação conosco. Você sabe que juntos nós somos melhores. Um abraço, e até a próxima.